Estamos aqui para mais um episódio do podcast Acelera Jurídico, aquele em que você aprende sobre gestão, marketing e vendas para advocacia. E a gente está aqui na sede da Acelera, em São Paulo, e hoje eu estou recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos que Regina Prado, a nossa líder de Minas Gerais nesse movimento aí de valorização da advocacia. Regina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Um prazer te receber aqui. Obrigada, Valéria, pelo convite. É uma honra participar e ser escolhida como líder em Minas Gerais. É uma honra. E olha só, Regina, a gente está curioso para saber o seguinte. Eu quero primeiro entender um pouco a sua história, entender aí seus anos de advocacia. Conta pra gente como é que foi essa descoberta pelo direito, por onde a Regina andou até chegar até aqui. Então, vamos lá. Eu me formei já tem 29 anos. Minha família toda é da área da saúde, ninguém é da área do direito. Quem é da área do direito tem cartório, então não advogou. Então eu fui aquela ovelha negra da família, que o pai queria que fizesse odontologia. E aí eu não quis fazer odontologia, fiz direito e me mudei do interior para a capital. Ralei para chegar onde eu cheguei. A vida não é fácil. Muita gente acha que pelo fato da gente vir de uma família com estrutura financeira, que a vida é fácil. Não, pelo contrário. Eu saí do interior com uma carta de indicação do presidente da OAB e do irmão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, do TRE, para trabalhar no TRE. E rasguei essa carta de indicação e falei, pai, eu vou crescer por méritos próprios. Então, quem acha que a gente nasceu em berço esplêndido e que a vida é fácil, não é. Então, por esse orgulho, eu penei, óbvio, trabalhei em escritório, fui empregada, passei por algumas humilhações, mas eu falei, é a hora de partir e trabalhar com o meu próprio escritório. Então, não sou herdeira, comecei do zero e hoje sou esse sucesso. É isso aí. E deixa eu te perguntar, Regina, por que o direito, então? Por que não a saúde? Porque o direito, meu pai era amigo de uma promotora de justiça. E aí, como ela estava no nosso ciclo de relacionamento, do network, eu gostava muito da parte criminal e de fazer justiça. E eu falei, é uma bela profissão. Então, você não trocava quis. Ideia ali? Trocava ideia. A gente frequentava casas e eu falava, gente, é uma área muito boa. E eu acho que tudo na vida é propósito e missão. Então, eu não caí no previdenciário de paraquedas. Eu comecei no tributário e depois fui convidada a atender clientes do previdenciário. Me apaixonei pelo previdenciário e me encantei e me encontrei. Eu acho que é um propósito de vida. Quantos anos já no previdenciário? No previdenciário, 25 anos. E desses 25 anos, qual foi o momento mais marcante da sua vida que diz respeito a um cliente? O mais marcante foi quando, na pandemia, eu tive vários clientes que eu fazia revisão e eu ligava, tinham falecido. O outro tinha falecido. Aí o doutor Nima, meu marido, ele falou, você lida com pessoas idosas, então isso é natural. Só que quando você pega e compra a briga do cliente, você tem apego, e aí você fala, poxa, a justiça tardia não é justiça. E aí você para e pensa, nessa pandemia mudou muita coisa. Eu, inclusive, perdi um familiar na pandemia e foi uma virada de chave. Eu comecei do zero. Com 20 anos de escritório, eu mudei de cidade, comecei do zero. E eu falei, eu vou ter sucesso e eu quero ter sanidade mental, com gestão, com equipe. Então, eu construí um novo escritório. Hoje, nós temos 3 escritórios. Legal. E somente com o GSA, com a Valéria, que a gente conseguiu ter gestão. Então, é fundamental. E quando foi o seu encontro? Qual foi a motivação para você procurar a gestão? Porque, normalmente, isso vem de uma dor, né? Como é que foi contigo? É porque a gente acha que pelo fato de já ter muito tempo de experiência e de escritório, que a gente é a dona da razão. E aí o cliente vai aumentando, você vai ficando sobrecarregado, estafado. E aí a gente fala, opa, peraí. Todo mundo quer ter clientes, eu tenho clientes, só que eu não tenho gestão. Então, para eu não ficar presa e empregada e sobrecarregada no meu próprio negócio, eu tenho que ter gestão. Então, não adianta eu ter cliente se o cliente não é respondido. Então, precisa ter gestão. Então, nós fomos levados à necessidade de ter gestão e de atualizar. Porque muitos advogados antigos falam, eu já tenho nome, eu já tenho fama, o cliente vem atrás. Não, se você não tratar o cliente como rei, ele vai para outro escritório. Sim.
Então, a gente precisou ter gestão para organizar tudo isso e continuar no mesmo patamar de atendimento aos clientes, com gestão e com faturamento. Antes eu achava que eu precisava ter mais clientes e eu já percebi que com sua mentoria, que na verdade o meu faturamento era além do que eu imaginava. Por quê? Porque simplesmente a gente não fazia. Sim. Então, o Dr. Nilma, que é nessa parte de controladoria e de gestão, hoje a gente consegue ter previsibilidade. Então, eu consigo viajar, cuidar do escritório e saber onde eu vou melhorar e mapear a gestão do escritório. Regina, tem uma pergunta para te fazer que é... Eu, de fato, tenho curiosidade de saber. Porque a gente te vê, assim, cheia de vida, autoconfiante, vaidosa, bonita e cheia de si. E eu realmente acho isso fantástico em você. E acredito que você inspira muitas mulheres a se sentirem dessa forma também, porque é assim que tem que ser, né? Às vezes a gente acha que, nossa, a pessoa se acha... Não, ela só se ama mesmo, ela tá se vendo no espelho, tá gostando do que efetivamente ela tá vendo, isso é um resgate de amor próprio, e a gente precisa normalizar isso, né? O normal não é uma pessoa que quer viver apagada, que não se acha bonita, que não se gosta, né? Então, que a partir do teu exemplo aqui, a gente consiga normalizar isso. Quanto mais a mulher se amar, quanto mais ela se admirar, isso reverbera também no profissional, né? Isso é muito bom para o pessoal, mas isso reverbera também no profissional. E hoje você aí, uma mulher bem-sucedida, uma mulher bem resolvida, experiente, madura, o que você precisou abandonar para você chegar onde você está? Eu acho que a gente tem que trabalhar a autoestima e saber dos nossos valores. Quando você tem o autoconhecimento e você sabe do seu valor, nada vai te tirar daquilo. Então, eu acho que a autoestima, ela tá intrínseca e é muito, minha vida é perfeita? Não, minha vida não é perfeita. Mas se eu acordei com saúde e falo, Deus, qual a vida, de quem eu vou transformar? Eu sou instrumento de transformação. Então, eu tenho que começar por mim. Então, eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me respeitar. Então, eu acho que a partir do momento que você conhece o seu poder, que você conhece as suas qualidades, você não aceita menos. E isso em qualquer lugar, seja no relacionamento, no trabalho. Então, eu acho que essa autoestima e essa alegria, Deus não fez ninguém para sofrer. O sofrimento é transitório. Então, eu não vou ficar de mimimi. Eu não gosto de gente mimimi, eu gosto de gente positiva. E eu acho que essa conduta, essa visão otimista da vida que me traz alegria, que me traz tanto conhecimento e tanta autoestima. Mas sempre foi assim ou você teve sempre fui assim. Sempre fui assim. E você acha que teve alguma influência de alguma pessoa na tua vida? Não foi influência, mas... É de você mesmo. E eu fui criada, meu pai sempre falou, estude. A única coisa que eu vou deixar é o estudo. Então, eu acho que a partir do momento que você estuda, que você lê livro, que você faz cursos e que você entra numa frequência de gente do bem, isso reverbera. De crescimento, de autoconhecimento. Muito bom. E em que momento você percebeu que você precisava efetivamente mudar a sua gestão dentro do escritório? Que você... Sabe aquele momento que você... Por exemplo, no meu caso, vou te dar o exemplo para ficar mais claro. Eu cheguei um dia de um plantão que eu estava fazendo no hospital, trabalhava de 7 às 7. Cheguei 7 horas da manhã em casa, olhei para minha filha dormindo, destruída, cansada. Eu só tinha 1 hora para tomar banho e chegar na faculdade que eu tinha que dar aula. De lá eu saía meio-dia. Eu só almoçava com a minha filha rapidinho, que minha mãe estava cuidando dela. Daí eu ia pro escritório, ficava lá até às 18 e às vezes eu estava de plantão de novo, só tomava banho e ia pro hospital novamente. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, eu não quero essa vida para mim. Eu preciso mudar de vida, porque eu não vou aguentar por muito tempo. Eu não tô conseguindo ser a pessoa que eu realmente gostaria de ser, a profissional que eu gostaria de ser. E naquele momento eu nem sabia qual era a minha dor, mas eu já sabia que ela existia. E depois de muito tempo é que eu percebi que eu precisava gerir melhor o meu tempo, a minha vida, os meus recursos. E a tua virada de chave, quando você falou assim, não dá mais para continuar do jeito que tá. Eu mudei de cidade, porque depois da pandemia que eu perdi um parente, na pandemia, a gente passa a refletir qual é o valor real da vida. E aí eu percebo que riqueza não é ter 1 milhão no banco. 1 milhão não é nada, é você ter sanidade mental. E você só vai ter tranquilidade, paz, sanidade mental quando você tem tudo organizado. Eu cheguei no limite do estresse, que eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, eu vou fechar o escritório, eu não quero assumir mais nenhum compromisso, porque eu não tô feliz. Isso tá indo contra a minha essência.
Então, eu falei, eu preciso de ajuda. E eu já tinha feito outros cursos de gestão de escritório, mas o que eu percebi é que nem sempre o modelo do outro é bom para mim. Nem sempre a realidade do outro é a minha realidade. Sim. Então, eu falei, gente, eu preciso de ajuda. Então, eu preciso reconectar com a minha essência para ver o que realmente vale para mim. Os meus clientes, que são o meu xodó, eu trabalho por eles e para eles. Não vou perder a qualidade e eu preciso de gestão. Que foi quando eu procurei o GSA, que eu fiz a Acelera Spirit em dezembro, que virou a chave. Existe saída no fim do túnel, existe gestão. Eu preciso atualizar, tirar aquela advocacia arcaica, de querer delegar, de querer ficar sobrecarregada. Então, eu aprendi a delegar, a setorizar o escritório e a entender que tudo tem que passar pelas minhas mãos. Não, eu tenho que setorizar, não vai ficar do meu jeito, mas vai ficar perfeito. Então, não adianta eu querer me sobrecarregar e depois eu abro a janela e reclamo do frio. Então, eu preciso setorizar, delegar para ter uma gestão fluida e sanidade mental, porque senão não adianta nada você ter mais clientes, mais, e aí você foge do seu propósito. Eu não mudei para uma cidade interior para ter tranquilidade, para passear com o cachorro, andar de bicicleta, namorar, viajar. Então, a gente tem que ter propósito na vida e criar metas. Metas também de organizar o escritório. Muito bom. E hoje, assim, tendo vários advogados aqui de todas as realidades, de tantas crenças, de tantas dificuldades, gente desacreditada com a advocacia, gente que conseguiu, né, alguma vitória na advocacia, gente que conseguiu, de fato, enriquecer. O que você diria para eles com a experiência que você tem hoje, tendo passado por tudo que você passou, levando em consideração essa questão da bandeira que a gente está levantando na Acelera hoje de valorização da advocacia? O que você tem para dizer para eles, bem no jeito Regina de ser? Eu sempre falo para todo mundo, não se compare, cada um no seu processo, cada um no seu tempo. Eu sou advocacia antiga, eu sou da época da datilografia, gente. Eu fiz curso de datilografia e hoje não usamos mais. Só que se você não se valorizar, não se amar e não se respeitar, você vai aceitar qualquer honorários. Eu sempre cobrei consulta e o pessoal falava, mas eu não vou ter cliente. Não, aquele cliente não é para você. Então, você tem que respeitar a advocacia, se atualizar, estar sempre em mudança e atualização e valorizar, cobrar consulta, cobrar processo, cobrar honorários iniciais e não achar que você vai deixar de ter cliente pelo fato de cobrar mais barato. Então, o que eu percebo hoje dessa geração, elas entram na faculdade já achando que vai ganhar 1 milhão, entram na ilusão das redes sociais que vendem o sucesso que não tem, só que na hora de sentar e batalhar, arregaçar as mangas, elas não fazem, elas querem o sucesso, elas querem a receita do sucesso, mas não querem arregaçar a manga. E não é fácil, são mais de 25 anos de advocacia, não é fácil, e hoje eu colho aquilo que eu plantei há 5 anos atrás. Então, plante, que a colheita vem, com ética, com disciplina, cobrando honorários, o mínimo da tabela da OAB do seu estado, cada estado é uma região, mas o Nordeste cobra 10 benefícios, o Sudeste menos, é cada um dentro da sua realidade. A média do salário no Sudeste é diferente do Nordeste. Sim. Então, dentro da sua realidade, dentro do seu momento, do seu tempo, o que você não pode deixar é sempre de ter humildade, de reconhecer que você tem que mudar a rota, que você tem que reconectar e sempre aprimorar, né? Eu acredito que eu sempre falo, né, de recalcular a rota. A gente tem muita dificuldade de fazer isso porque a gente acha que às vezes está regredindo. Quando, na verdade, você só está recalculando. Exatamente. Né? A gente precisa normalizar que a gente vai ter que se adaptar a coisas que a gente não estava disposto a se adaptar, e às vezes essa adaptação ela tem que ser muito mais rápida do que a gente imaginou que seria, né? Estamos aí na era da IA e não tem para onde correr, a gente vai precisar adaptar o nosso escritório à IA, por exemplo, muito mais rápido do que a gente imaginou, né? Que seria. A gente precisa nos valorizar, literalmente, porque eu acho que a partir da nossa ação agora, a advocacia do futuro será diferente. A gente acha que não tem nenhum reflexo do trabalho que a gente está fazendo agora na advocacia do futuro, mas tem, né? E tá tudo bem, é recalcular a rota, entender o que eu posso passar a fazer que eu não fazia, para colher os frutos que eu quero. E o que a Regina quer daqui a 5 anos para a advocacia dela?
como é que você se imagina daqui a 5 anos, indo na velocidade que você está indo, que não é uma velocidade pequena, você tem acelerado literalmente. O que você está pretendendo? Você está buscando o que exatamente para sua advocacia? O meu objetivo é tornar referência em aposentadoria PCD. Eu quero ser referência na minha região, referência nacional, e eu quero deixar um legado para você. Construa a sua advocacia com ética, com disciplina, para você ter o seu lugar ao sol. Não adianta querer correr, ter velocidade, não ter constância, não ter disciplina. Seja humilde, procure ajuda, sempre aprimorando. Não tem nada que te tire se não for o conhecimento. Então, se você quer ter sucesso, faça o melhor. Por que o outro está tendo sucesso e eu não? É o método? É o estudo? Você realmente está fazendo o melhor pelo seu cliente? Quando você pega uma aposentadoria para fazer, você põe a cabeça no travesseiro, ciente que você fez o melhor por aquele cliente, sem visar o lado do lucro? Então, eu acho que quem trabalha com previdenciário é missão, é propósito de vida. Você está levando arroz com feijão para o cliente e uma diferença de R$100 é muito para o cliente. Então, você está sendo consciente de que o melhor está sendo feito? Se você está na advocacia por dinheiro, você não vai ter sucesso. Você tem que colocar coração. Aonde você for, você leva seu coração. E é difícil para essa geração de hoje, porque a grande maioria procura pelo dinheiro. E eu nem julgo. Tá certo, mas cadê o coração, No meio do caminho, a gente entende que só dinheiro não basta, né? Para ambos os lados. Eu queria explorar um pouco mais o que você começou a falar, porque hoje em dia a gente explora muito a jornada do herói nas redes sociais, aquela pessoa que saiu do zero, né? E que nasceu de família pobre e tudo mais. Não foi o seu caso. Não foi. Então eu quero mostrar o outro lado da moeda. Porque como você mesmo colocou no início, você falou assim, bom, todo mundo acha que é as mil maravilhas, a gente construir com a nossa própria força, com o nosso próprio esforço, mesmo tendo vindo de uma família bem financeiramente. Como que é isso? Como que é essa construção? Como que é essa ruptura? Porque eu imagino que seja tão difícil quanto. É difícil. Então, às vezes a pessoa fala, nasceu em berço de ouro. Eu não nasci em berço de ouro, mas eu fui uma pessoa que tive as melhores escolas, eu falava inglês, eu fazia línguas, eu estava nos melhores ambientes. Só que você deixar de ter na área da saúde e ir para a área do direito é como se você começasse do zero. E as pessoas acham que é mais fácil. Não, você é cobrada. Quando eu procurei um professor, bati na porta e falei, eu gostaria de fazer estágio, não, eu não vou colocar você para trabalhar, porque você tem condições. Eu vou colocar a sua colega que está pagando o crédito educativo. Então, você é também penalizada por outro lado. Então, você é vista também como se você fosse a pessoa que tivesse a oportunidade e que não precisasse do emprego. Então, nós passamos isso. Eu e minha irmã, nós passamos isso. Então, quando você tem a condição e passa a não ter, é muito mais difícil você crescer para os próprios meios. Porque a pessoa fala, ela está numa posição que ela tem mais influência. Eu saí da cidade, de 70 mil habitantes para a capital, com uma carta de indicação para trabalhar no tribunal eleitoral, que todo mundo gostaria de trabalhar. Trabalha 6 horas, de 4 em 4 anos. E não. Então, eu acho que nós temos que parar de achar que somente a pessoa que veio de baixo vai ter as mesmas condições. Não. A advocacia está aí para todo mundo, há espaço para todo mundo. E tem que parar com esse vitimismo de achar que eu vim de uma situação simples e que vou ter menos dificuldade, não. Se for para você ter sucesso, se você caminhar do zero, você vai ter sucesso. Tendo vindo de uma base ou não. Óbvio que o fato de eu ter tido uma base, isso facilita, óbvio. O trânsito é mais fácil. Mas não em questão de mérito. Porque ainda o mérito mais porque você decidiu o que você queria da sua vida. É porque, assim, hoje em dia, por exemplo, às vezes casa de você querer continuar ali o caminho que a sua família tomou. Mas você foi corajosa o suficiente para dizer, não, eu não quero. E quantas pessoas não dizem não? Não dizem, Mas aí é aquilo que eu falo, você tá vivendo a vida que você propôs para você ou a vida que os outros querem? E aí você tem que ter as suas renúncias, saber que as suas decisões, você tem que ser responsáveis por elas. Então, quando você toma a decisão de falar, eu vou para o previdenciário, eu vou criar uma carreira de sucesso, mesmo que eu não tenha ajuda, e que, mas você vai ser advogada de porta de cadeia, você não vai ter sucesso. O ideal é passar em cartório, o ideal é odontologia, porque odontologia é o auge, e hoje eu estou vendo que não mais.
Então, isso em qualquer profissão, né? Então, tendo apoio ou não, você tem que criar o seu E objetivo. requer muita coragem, né? Muita coragem. Porque é muito mais cômodo você muito mais seguir... confortável. Era muito mais confortável estar trabalhando atrás de um cartório, de um balcão de cartório, com salário fixo e sabendo que eu ia, entre aspas, herdar, né? Fazer um concurso para cartório. Não. E aí, valeu a pena? Valeu a pena. Faria tudo novamente. Eu sou Que bom. muito orgulhosa da advogada que eu me construí e que do meu sucesso, eu falo de sucesso sim, porque eu comecei do zero, com muita peleja. Então, eu tenho muito orgulho da minha história, muito orgulho de todos os clientes que eu atendi e da história que eu estou criando. Porque você pensa, mas você vai fazer curso de gestão e vai para São Paulo, você sai do conforto da sua casa para viajar. Gente, nada é fácil. A gente tem que escolher o nosso difícil, e esse é o meu difícil. Criar uma advocacia valorizada, que cuide dos clientes e que tenha sempre o coração na frente. Muito bom. E aí você falou que vale a pena, que você faria tudo de novo. Como que hoje você encara a forma como a advocacia tem se posicionado? Em todos os sentidos, tá? Isso não é uma crítica, na verdade. Hoje eu tô querendo utilizar a sua experiência de anos na advocacia para trazer para essa geração agora um pouco dessa experiência. Como que você olha para a advocacia hoje? Como que você vê essa advocacia? A gente sabe que é uma geração diferente da nossa, né? Tem o posicionamento em rede social, tem tudo isso que eu e você estamos buscando para se adaptar, e eles já vêm adaptados, né? Já vêm funcionando muito melhor do que nós, por exemplo. Como que você vê isso e onde é que você acha que isso vai parar, na sua opinião? Eu acho que o pessoal que está formando está muito imediatista, porque eles se comparam muito. As redes sociais tá aí. Eu sou da época que não tinha redes sociais. Então, para você provar o seu sucesso é através de bens materiais. É um carro, é uma casa, uma viagem. Só que hoje tudo isso é muito efêmero. Então, assim, hoje nas redes sociais, e eu percebo que eu viajo o Brasil todo, eu percebo que todo mundo quer ser imediatista. Forma e já quer ganhar logo o seu milhão. E não é. Tem que ser construído. E tudo no processo e no tempo. Então, esse processo de maturação, as pessoas estão muito imediatistas. Então, tem muita gente abandonando o caminho porque acha que o sucesso vai vir fácil. Não vem. O sucesso você tem que plantar. É o que eu falei anteriormente. Hoje eu colho os frutos que eu plantei há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Mas essa geração está pronta e está preparada para plantar 10 anos? Ela está humilde o suficiente para cair e levantar, tem resistência, tem resiliência? É porque o cair e levantar não mudou. Mas faz parte do processo. Exato. Então, eu caí e levantei várias vezes. Pandemia, não tinha cliente, a maioria morria. Falei, vou fechar o escritório. Eu montei outro escritório em outra cidade, eu tinha uma sala, hoje tem 4. Então, tem mercado. E você falou de sucesso. Eu observo como você e o teu esposo, Nilman, levam a advocacia. E é bonito de ver como vocês levam. E o sucesso para vocês tem um significado diferente do que tem para a maioria. Então, o que você diria hoje que é sucesso para você? Olhando para vocês hoje, eu tenho certeza que o que é sucesso para você se iguala muito ao que é sucesso para mim. Eu quero ter uma vida abastada financeiramente, isso é fato. Mas para mim não é só isso. Eu prezo muito pela minha liberdade também. Então, fala pra gente o que é sucesso na advocacia sob o seu ponto de vista. Sucesso para mim é você ter liberdade, e na bandeira de Minas Gerais está falando libertas. Então, eu acho que não adianta você ter dinheiro no banco se você não tem liberdade. Liberdade geográfica de advogar de qualquer lugar. Por isso que faz parte da gestão de você ter um bom software, que você pode advogar de qualquer lugar. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade para você fazer as suas escolhas. E quando eu viro e falo, eu posso sentar no restaurante, escolher o que eu quero comer, o que eu estou com vontade, isso é libertador, isso é uma conquista. Só que quando a gente vê que a nossa história, eu e Nilma temos uma vida um pouco parecidas, né? Então, quando a gente vê que o sucesso não é só ter uma conta bancária gorda, é você ser dono das suas próprias escolhas. Você poder viajar, você poder comer bem, dormir bem e usufruir de tudo que você conquistou. E a gente não pode ter vergonha de usufruir disso, porque as pessoas acham, é ostentação. Não é ostentação. Eu estou simplesmente usufruindo daquilo que eu construí. Então, a vida é feita de escolhas. Se você fizer boas escolhas, tudo é renúncia e escolha. Então, o seu sucesso é proporcional à sua renúncia. Para a gente chegar onde a gente chegou, foram várias renúncias.
Várias. E isso a Globo não mostra. Regina, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que episódios como o seu vão fazer a advocacia como um todo refletir. Refletir, pensar, você está há 29 anos na advocacia, está aqui firme e forte, está com planos, está se reinventando, se adaptando. E por que quem está começando agora não quer fazer isso, né? Então, tenho certeza que não só eu, mas todo mundo que assistir esse episódio aqui aprende muito contigo. E a gente quer aprender também a ter essa energia, esse amor próprio, essa vivacidade, porque isso é que faz a vida valer a pena. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, eu quero ser inspiração para você. Nada é... Tudo é provisório, então não deixe de estudar, de aprimorar e de sempre reinventar. 29 anos atrás era outro tipo de advocacia. Una a sua sagacidade, a sua vivacidade para poder transformar e sempre transformar a vida de outra pessoa. Isso aí. Obrigada.